Boa noite pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para essa nossa live. Esse é um projeto que estou iniciando agora, um projeto Advocacia Acima da Curva. Eu quero trazer para vocês aqui temas de direito de família, temas práticos, temas teóricos, mas temas apresentados de forma bem objetiva para que a sua advocacia seja uma advocacia fora da curva, acima da média, para que você e eu cresçamos na advocacia de família, para que a gente construa uma advocacia mais valorizada, para que você consiga fugir da briga de preço dos profissionais que estão na média, e você será um profissional, Deus quiser, acima da média. Tá bom? Bom, como eu falei, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos dar início à nossa live, vamos tratar hoje, o nosso tema hoje são os temas sobre direito de habitação. Vamos tratar aqui o que é importante saber sobre o direito de habitação. Não só vamos tratar sobre o que é importante saber, mas também vamos tratar sobre algumas aplicações práticas sobre o direito de habitação. Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês por estarem aqui hoje, né? Nós estamos numa plena terça-feira, hoje dia 22 de dezembro, quase antivéspera de Natal, recesso forense. A maioria dos colegas já está no ritmo do descanso, mas eu acho que essa época é a melhor época para a gente crescer, melhor época para a gente estudar, cabeça mais fresca, a gente não precisa se preocupar tanto em dar feedback para cliente, não se preocupa tanto com cliente, telefone tocando, enfim, eu não vejo época melhor do que agora para a gente estudar e se aprimorar e crescer a nossa advocacia, tá bom? Então parabéns para quem está aqui, para quem vai chegar e vai fazer parte dessa live e absorver esse conteúdo, por você estar preocupado em aumentar o nível da sua advocacia, em ser acima da média, e eu espero sinceramente que esse conteúdo que eu preparei para vocês hoje, que eu quero passar para vocês de uma forma extremamente objetiva e prática, seja mais uma pecinha do quebra-cabeça de vocês para construir uma advocacia acima da média, né? O que eu defendo muito é que nós profissionais, principalmente nós que queremos atuar, que atuamos no direito de família, sejamos diferenciados, que nós nos especializemos cada vez mais, que a gente consiga levar conteúdo de qualidade, ter conteúdo de qualidade para a gente agregar na vida do nosso cliente, poder fazer diferença na vida dos clientes e para que a gente fuja da briga de preço, que a gente saia da média. Se todos nós aprendermos, todos nós nos qualificarmos, vamos ter autoridade suficiente para cobrar honorários acima da média e não precisamos ficar nos degladiando com profissionais que são da média ou abaixo da média, que ficam cobrando preços baixos. Então, assim, por isso que eu defendo demais que a gente se qualifique, seja em qualquer ramo do direito, mas sobretudo no caso estou falando aqui do direito de família, que é a área que eu atuo. Tá bom? Bom, então dando início para falar sobre o direito de habitação, eu queria primeiro perguntar para vocês, quem aqui sabe já ouviu falar em efeito borboleta? O que é efeito borboleta? Quem souber ou não souber, eu peço aí que escreva no nosso chat. Bom, deixa eu só fazer um parênteses. Nós estamos transmitindo aqui no Facebook e no Instagram. No Facebook, eu estou transmitindo e estou conseguindo compartilhar a tela. Então, se você está aqui no Instagram, maravilha, obrigado. Se você tiver a oportunidade de ir para o Facebook, eu acho que vai ser até mais legal, porque a gente vai conseguir, lá eu estou conseguindo compartilhar a tela e consigo levar os tópicos. Eu acho que vai ser uma dinâmica um pouco melhor, mas conteúdo mesmo, tá bom? Então vamos seguir. Bom, quem aí já ouviu falar em efeito borboleta? O que é o efeito borboleta? O que é o efeito borboleta? Um estudioso, salvo engano, um matemático inglês, esqueci o nome dele agora. Caramba, vê se eu lembro o nome dele. Bom, vou lembrar o nome dele. O matemático inglês, a partir da teoria do caos, ele identificou o que se chama de efeito borboleta. O que é o efeito borboleta? O efeito borboleta é um efeito a partir de um pequeno acontecimento da vida que ele tem uma grande repercussão no futuro, um grande efeito a longo prazo. Eu vou explicar dando um exemplo para vocês.
Vocês já devem ter visto assim falar em alguns casos, por exemplo, de acidente aéreo, da pessoa que perdeu o voo por um detalhe, deixou uma coisa cair no chão, distraiu, perdeu o táxi, aí pegou o próximo. Ou na hora de sair, sujou a camisa, teve que trocar, se atrasou, perdeu o voo. Então assim, acho que tem N casos. Esse pequeno acontecimento, a pessoa foi lá, perdeu o voo e aquele voo caiu. Isso é um efeito borboleta. Pequenos acontecimentos que têm grandes repercussões no futuro. E por que eu estou falando em efeito borboleta? Luiz, o que tem a ver efeito borboleta com direito de habitação? Eu não estou entendendo nada. Calma, vou chegar lá. Por que eu estou falando de efeito borboleta? Porque eu quero passar para vocês a importância da gente se apegar, da gente prestar atenção e absorver pequenos conteúdos. Às vezes a gente assiste uma live inteira de 1 hora, 1 hora e pouco, pensando que aquilo vai ser muito, ou 40 minutos vai ser muito. Às vezes um conteúdo que você absorve em uma live, em um livro, às vezes você lê o livro inteiro e você fala, pô, li 280 páginas e consegui extrair uma coisa só de bom desse livro. Essa uma coisa de bom que você extrai do seu livro, às vezes é o suficiente para mudar uma trajetória, ou da sua vida ou da vida de outra pessoa. Um conhecimento que você pode adquirir aqui hoje, ou adquirir num livro, ou numa outra live, pode ser o suficiente para você atingir um outro patamar da sua vida. Pode ser o suficiente para você resolver o problema de uma pessoa e mudar completamente a trajetória da vida dessa pessoa. Ou pode ser o suficiente para você mudar a sua própria vida. Você ajudar alguém, esse alguém indicar para alguém, que vai te indicar para outra pessoa e de repente surge o grande processo da sua vida. Então, quando eu estou falando aqui em efeito borboleta, antes da gente dar realmente início à questão do direito de habitação, é para que você veja a importância que a gente tem que dar a pequenos acontecimentos, a pequenas lições, pequenos aprendizados do dia a dia, que aquele pequeno aprendizado pode ter uma repercussão grandiosa no seu futuro. Tá bom? Então eu tenho certeza de que se a gente ficar junto aqui hoje, você vai aprender bastante coisa e que de repente, quem sabe, se uma só dessas coisas que você vai aprender aqui hoje pode mudar a história da sua vida ou a história da vida de um cliente seu. Tá bom? Não estou aqui fazendo fantasia. Pô, Luiz, é tão inovador que você vai trazer? Não, não é isso. É um conteúdo bom, um conteúdo importante, mas se você absorver, pode mudar a sua vida ou pode mudar a vida de uma pessoa. A gente não sabe. É por isso que eu estou falando sobre efeito borboleta. Tá bom? Bom, gente, seguindo, vamos lá. O que é o direito de habitação? O direito de habitação, em linhas gerais, é um direito de usar um bem apenas e tão somente com a finalidade de habitação. As pessoas muitas vezes confundem a habitação com usufruto, porque o usufruto ele te dá a possibilidade de usufruir, ou seja, de aproveitar dos frutos. Você vai ter posse, vai usar e vai administrar o bem e vai se aproveitar dos frutos do bem. E isso não acontece com o direito de habitação. Espera aí, acho que estão falando que travou aqui. Travou? Travou? Ou voltou? Voltou? Dá um feedback aí pra gente, pessoal. Se voltou, se não voltou. Acho que voltou. Voltou? Voltou. Vamos lá. Então, seguindo. O direito de habitação, ele difere do... Voltou? Ah, legal. Obrigado, Bia. Beijo. Legal, então vamos seguir. O direito de habitação, ele difere muito do direito do usufruto. Muitas pessoas confundem. Então, o direito de habitação é efetivamente o que o nome diz, direito de habitar, apenas e tão somente. E quais são as duas espécies de direito de habitação? A gente tem o direito de habitação convencional, que é o direito de habitação convencionado, acordado entre duas partes. Eu, por exemplo, posso firmar um contrato aqui com o meu apartamento, com alguém em relação ao meu apartamento, para que essa pessoa habite o meu apartamento. Apenas e tão somente isso. Então isso seria um direito de habitação convencional. Além do direito de habitação convencional, existe o direito de habitação legal, ou seja, aquele que é previsto em lei.
E esse direito de habitação legal, ele é o direito de habitação que nos importa hoje, porque ele tem regras específicas. O direito de habitação convencional, como as regras são ditadas pelas partes, a gente não tem grandes preocupações com isso, porque isso tem que ser analisado caso a caso, dependendo dos termos do contrato e tudo mais. Bom, então o que nos interessa aqui hoje é o direito de habitação legal. E mais especificamente, o direito de habitação relativo ao cônjuge sobrevivente. Porque a lei, o 1841 do Código Civil, confere ao viúvo ou à viúva sobrevivente o direito de habitação sobre o imóvel. Direito esse que é vitalício. Daí a importância da gente conhecer esse instituto e os detalhes que envolvem esse instituto. Então hoje nós estamos tratando aqui do direito de habitação legal, o convencional é uma coisa que não nos interessa hoje, legal, e especificamente o direito de habitação que é conferido ao viúvo ou à viúva e, consequentemente, ao companheiro e à companheira. Ok? Então vamos tratar hoje do direito de habitação que confere essas partes. E aí o primeiro tema que diz respeito ao direito de habitação que nos interessa aqui hoje, eu já meio que adiantei. O direito de habitação, ele é conferido ao viúvo ou à viúva e também ao companheiro ou à companheira, ou seja, as pessoas que vivem em relação de união estável têm os mesmos direitos do casamento em relação ao direito de habitação. Então, suponhamos, faleceu o marido e a esposa, a maioria das vezes, vamos lá, a partir dos 70 anos de idade, 60% das mulheres acima de 70 anos são viúvas. Então, existem muito mais viúvas no Brasil do que viúvos. Então, por isso que às vezes, em alguns momentos, quando tratar do direito de habitação, vocês vão perceber que eu vou fazer mais referência à mulher, à viúva, do que ao viúvo. Mas isso por uma questão de prática, porque a maioria das vezes eu atendo são as viúvas e não os viúvos, porque tem um número maior. Então, se você perceber que eu estou falando viúva, 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 saiba que o direito de habitação ele é conferido tanto ao viúvo quanto à viúva, tá bom? Bom, então, primeiro tópico relevante que as pessoas precisam ter em mente é que o direito de habitação ele é também conferido ao companheiro ou à companheira, tá bom? Esse é o primeiro aspecto. O segundo, deixa eu só rolar aqui a página da pessoal que está no Facebook para eu compartilhar a tela aqui, só um minutinho. Vamos lá. Ah, sim, foi. Agora foi. Vamos lá. Então, bom, o segundo, o detentor do direito de habitação, vamos lá, o detentor do direito de habitação, como eu falei, ele não pode alugar o imóvel que ele está ocupando. Esse é o segundo tópico relevante do que trata o direito de habitação. Ele não pode alugar e nem emprestar esse imóvel referente ao direito de habitação. Vamos lá. É muito comum também que as viúvas, depois que o marido morre, ficam morando na casa sozinha por força do direito de habitação. Às vezes são pessoas muito idosas e essas pessoas vão morar ou com filho ou às vezes não querem ficar morando no imóvel por uma série de fatores, ou às vezes por um desconforto de estar morando ali num lugar onde o companheiro ou a companheira ou o marido faleceu, enfim. Por vários fatores, é muito comum que o viúvo ou a viúva não queira mais residir no imóvel. Eita, parei que está passando uma moto aqui, está fazendo barulho. Bom, então, é muito comum que o viúvo ou a viúva não queira morar no imóvel. E aí, a primeira coisa que eles pensam é em alugar o imóvel. Pois bem, o direito de habitação, ele não dá ao viúvo ou à viúva esse direito
é o direito, como eu falei, é o direito de habitar o imóvel. Ele não pode alugar, nem pode emprestar o imóvel. Então, isso é um problema muito sério, porque a legislação nesse aspecto ela é bem rígida e muitas vezes não atende às necessidades dessas pessoas sobreviventes, ou o marido, ou a esposa, ou o companheiro, enfim. É muito comum que a pessoa mais velha, ela, como eu falei, queira mudar. Então, muitas vezes eu sou procurado por senhoras que, muitas vezes elas nem sabem que tem direito de habitação, nem sabem. E aí, quando procuram, falam: doutor, eu posso alugar o imóvel e morar em outro lugar? Infelizmente, não pode. E existe um risco muito grande de se fazer isso, porque boa parte das famílias hoje são famílias recompostas, reconstruídas, ou seja, a maior parte das famílias, as pessoas casadas às vezes estão num segundo casamento. Então é muito, muito, muito frequente que aquele casal tenha filhos de outros casamentos. Então a viúva, quando ela ocupa o imóvel por força de um direito de habitação, ela causa normalmente um descontentamento nos filhos do marido, que são exclusivos do marido. Então, por conta disso, alugar o imóvel é extremamente perigoso, é temerário, porque ela pode sofrer uma ação judicial, eles podem alegar a perda do direito de habitação, podem querer receber parte desse aluguel que a viúva ou a companheira vier a receber desse imóvel. No meu entendimento, esse é algo que pode ser contornado. Vou dizer o porquê. Em que pese a legislação seja muito específica nesse ponto, em dizer que não é possível alugar nem emprestar, existem casos e casos. Eu entendo que no caso de uma viúva extremamente idosa, com problemas de saúde, por exemplo, imagine uma viúva que ocupa um imóvel num terceiro andar, num prédio que não tem elevador, com problemas de locomoção. É inadmissível que essa pessoa não possa alugar o imóvel, pegar esse recurso e alugar outro imóvel para morar. Ou um apartamento de primeiro andar, ou uma casa, por exemplo, térrea. Né? É inadmissível. Eu penso que isso aí, impedir a viúva de fazer esse procedimento, seria uma ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esse seria um forte argumento para tentar judicialmente obter êxito em uma demanda em que se discuta essa possibilidade. Né? E para nós advogados, é importante ter esse conhecimento de que não é possível a viúva, é vedado pela legislação que ela alugue o imóvel por duas razões. A primeira, para que a gente possa orientar adequadamente o nosso cliente a respeito disso, para que ele não faça o que não deve fazer. Porque é muito comum viúvas que fazem isso, acham que elas estão na posse do imóvel, ela é a viúva, ela tem direito de habitação, na cabeça dela ela não tem dimensão do que é o direito de habitação e aluga o imóvel. Então a primeira importância é para orientar. A segunda é para poder analisar casos como esse, que eu exemplifiquei aqui, de forma objetiva e poder, de repente, fazer um pacto com os outros herdeiros e, se for o caso dos herdeiros autorizarem a venda, fazer um contrato ou uma declaração de anuência desses herdeiros para evitar que essa viúva saia do imóvel, alugue o imóvel, receba os frutos desse imóvel e depois seja surpreendida com uma ação judicial de algum herdeiro alegando que não autorizou. E aí requer a perda do direito de habitação e requer ainda o recebimento dos valores de aluguel já recebidos por essa viúva. Então, esse conhecimento ele é importante para a pessoa e é importante que o advogado saiba disso para que possa orientar o cliente e estar atento também às oportunidades de negócio, né? Oportunidade de honorários, que é orientar, fazer acordos nesse sentido e celebrar contratos. Tá bom? Então, essa é a relevância. Vamos para o próximo tópico? Vamos lá. Esse tema também é extremamente relevante. Outra coisa que é necessário que o advogado saiba é que o direito de habitação ele se aplica a qualquer espécie de regime de bens.
Isso é extremamente valioso saber e é extremamente importante. Vou explicar o porquê. O que acontece? A primeira percepção mais comum das pessoas é que é confundir o direito de habitação com o regime de bens. Então, a primeira conclusão que se chega de uma análise superficial é que as pessoas que são separadas, são casadas pelo regime da separação de bens, seja a separação convencional ou a separação legal, uma análise mais superficial, as pessoas concluem que, bom, se eles eram casados com separação, é óbvio que a viúva não tem direito de habitação imóvel. Eles tinham uma distinção de patrimônio. E isso é um grande equívoco. A lei não faz essa espécie de distinção. Qualquer que seja o regime de bens, o viúvo ou a viúva, lembrando que quando eu falo viúvo ou viúva, eu também estou me referindo ao companheiro ou à companheira, porque o que se aplica ao casamento também se aplica à união estável, tá bom? Então, onde eu estava? Me perdi. Assim, então, o primeiro raciocínio realmente, a primeira conclusão é achar que o regime de separação de bens não se aplica ao direito de habitação, e é um grande equívoco. Então, essa é a primeira coisa que é necessário atentar. O segundo aspecto, que aí é mais importante ainda, é prestar atenção à época em que foi feito o casamento. Pois bem, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vive uma era de um Código Civil muito novo e de um Código de Processo Civil muito novo e a época de um Código Civil relativamente novo. O nosso Código Civil é de 2003, então não é incomum que o advogado atenda no seu escritório viúvas ou viúvos que se casaram antes do atual Código Civil, ou seja, à luz do Código de 1916. Então, e essa percepção é extremamente importante, eu vou explicar o porquê agora. No Código de 16, só era conferido direito de habitação a quem era casado do regime de comunhão universal de bens. E outra coisa, além de só ter direito de habitação quem era casado com o regime de comunhão universal de bens, a pessoa teria que estar viúva. Ou seja, a pessoa que casasse novamente perderia o direito de habitação. Isso com base no Código 16. Então, é muito importante que o advogado que atua na área de direito de família, além dele atentar para o fato de que o direito de habitação hoje ele é conferido pelo Código atual a qualquer tipo de casamento, qualquer espécie de regime de bens, ele tem que atentar para o fato de que se o casamento se deu na época do Código 16, ele tem que seguir essa regra. Ou seja, no Código 16 só havia direito de habitação a quem era casado pelo regime da comunhão universal de bens e enquanto essa pessoa permanecesse viúva, ou seja, casou novamente, perde direito de habitação. Essa restrição ao direito de habitação não existe no Código atual, ou seja, o direito de habitação no Código atual ele é vitalício. A viúva ela pode casar 10 vezes, ter união estável 15 vezes, que ela não vai perder o direito de habitação. Bom, e aí eu preciso fazer um parênteses. Luiz, isso é absoluto? Não. Já existe jurisprudência minoritária e existem alguns bons doutrinadores, dentre eles eu cito o doutor Conrado Paulino da Rosa, que sustenta a tese de que, mesmo não havendo previsão legal, se a viúva se casar novamente, ela perde o direito de habitação. Mas é importante você saber que isso é um entendimento jurisprudencial minoritário e que é um entendimento doutrinário também minoritário. À luz da legislação, não existe essa obrigatoriedade. Tá bom? Bom, então esse tópico nós encerramos, vamos para o próximo tópico. Bom, na verdade eu meio que atropelei o tópico seguinte. O tópico seguinte é exatamente esse que eu já abordei para vocês, de que não existe impedimento
para que a pessoa que se casa com o regime não há impedimento que a pessoa que detém o direito de habitação se case novamente. Tá? Então, esse é o tópico importante que precisa ser abordado e vocês precisam ter isso em mente. Tá bom? Bom, outro tópico extremamente importante que nós advogados precisamos ter em mente, não podemos esquecer em relação ao direito de habitação, é o seguinte: o cônjuge sobrevivente, ele beneficiado com o direito, poderá ser proprietário de outros imóveis. Tá? Existe também uma confusão muito grande a respeito desse aspecto. Inclusive, se pesquisar, vocês vão achar talvez uma ou outra jurisprudência nesse sentido. Mas o fato é que o cônjuge sobrevivente, ele pode ter N imóveis só dele, imóveis particulares. Isso não retira dele o direito de habitação. E essa informação é extremamente valiosa e importante. Por quê? A gente tem que ficar atento às oportunidades. Quem entrou agora, talvez perdeu o início que eu estava falando a respeito do efeito borboleta, né? Que pequenos conhecimentos, pequenas ações que a gente toma hoje podem ter grandes repercussões no futuro. Um pequeno ato hoje, o ato de sujar uma camisa pode ser o suficiente para alguém perder um voo e deixar de morrer no acidente aéreo. E um pequeno conhecimento pode ser aquele conhecimento que vai salvar a vida de uma pessoa e pode ser o suficiente para que essa pessoa seja grata a você o resto da vida, te indique 10 clientes, desses 10 clientes você tem indicação de mais 10 e você pode ter nesse meio tempo o processo da sua vida. Enfim, então essa informação que eu vou passar para vocês é extremamente valiosa e vocês não podem esquecer disso. Bom, eu vou te contar um caso real para vocês. Eu tenho uma cliente que o marido dela faleceu e esse marido tinha um imóvel particular só dele e ela tinha outros imóveis particulares só dela. Ele faleceu e eles moravam no imóvel que era dele, imóvel residencial dele. Ou seja, ela tem direito de habitação sobre imóvel que não é dela, mesmo aquele imóvel não sendo dela e mesmo ela tendo outros imóveis. E por que essa informação é importante? Porque os casamentos, como eu falei já alguns minutos atrás, existem hoje no Brasil, a maior parte das famílias são famílias reconstruídas, famílias, digamos assim, de segundo, de terceiro casamento. As pessoas, quando se casam, no primeiro casamento, elas não têm muita preocupação em buscar um aconselhamento jurídico. Agora, as pessoas que têm um segundo ou um terceiro casamento, elas costumam buscar um aconselhamento. E aí a importância disso está no seguinte: quando o seu cliente for te procurar para ser aconselhado a respeito dessas questões de um segundo ou um terceiro casamento e ele tiver patrimônio particular, é importante extrair do seu cliente o que ele pretende. Porque muitas pessoas se casam com o regime da separação de bens com a finalidade de proteger o patrimônio. Não estão ligando muito para o cônjuge. Eles querem proteger o patrimônio, ok? Agora, tem pessoas que se casam com o regime da separação de bens, querem preservar o patrimônio que construíram sozinhas, mas também querem proteger o marido ou a esposa, com o qual se casaram no regime de separação de bens. Então não é porque casou com esse regime de separação de bens que ele não quer uma proteção. E por que eu estou falando isso? Porque é importante extrair essa clareza do seu cliente. Porque se ele quiser proteger exclusivamente o patrimônio, ao se casar com uma pessoa no regime, ainda que seja no regime de separação de bens, e ainda que ela tenha patrimônio próprio, ele precisa saber que um patrimônio dele, no qual o casal vai morar, vai ficar preso por muito tempo caso ele morra primeiro. Se ele falecer, os filhos dele vão herdar o patrimônio dele, mas não vão poder lançar mão desse patrimônio porque ele vai estar indisponível para venda por conta do direito de habitação. E muitas pessoas não sabem disso, não têm a menor ideia disso. Se casam, têm o patrimônio, moram no imóvel próprio, mas acham que quando vão morrer vão deixar o patrimônio dele para os filhos. Vão deixar? Vão deixar. Os filhos vão herdar? Vão herdar. Só que na prática eles só vão poder lançar a mão daquele patrimônio, vender, obter os recursos daquele patrimônio,
o dia que a companheira sobrevivente vier a falecer, porque ela tem o direito de habitação. Então, é como se a pessoa tivesse um carro financiado, um carro alienado. Sabe quando você compra um carro e você aliena o carro? Você anda no carro, bota gasolina, faz manutenção, paga imposto, mas não é seu ainda. Então é o que acontece com o direito de habitação. O herdeiro, o imóvel é dele, ele é o proprietário, mas ele não apita nada, ele não recebe, ele não pode tomar posse, ele não pode vender, porque está tudo preso em função do direito de habitação. Entendeu? Então, por isso que é importante saber essa clareza, porque se ele quiser proteger o patrimônio, ele tem que saber disso. Se ele quiser proteger a esposa, ele também vai ficar seguro sabendo que ela vai poder ocupar o imóvel. E aí é que entra a questão da oportunidade. Porque se o cônjuge que vai casar com o regime, seja qual for o regime, e busca uma orientação, ele é orientado no sentido de que a esposa terá o direito de habitação e que se ele falecer primeiro, o patrimônio dele não vai ficar plenamente disponível para os herdeiros, caso ele queira evitar isso, é possível evitar a situação por meio de um pacto antinupcial. Já existe um enunciado, cujo número eu não me recordo agora, mas eu vou achar. Deixa eu tentar achar o enunciado para vocês. Eu vou lembrar. Enfim, existe um enunciado da Jornada de Juristas, de Civilistas, que admite a possibilidade da renúncia do direito de habitação em pacto antinupcial. Então, se o seu cliente tem a ideia de, ao falecer, ter o patrimônio dele plenamente disponível aos herdeiros, é recomendável que, com a sua orientação, ele firme um pacto antinupcial e no pacto ele inclua a renúncia ao direito de habitação. Entendeu? Então, por isso que é importante saber, primeiro, para orientar o seu cliente, mais uma vez, poder orientar adequadamente, e segundo, querendo ou não, é uma oportunidade de honorários, para que seja você aconselhando, seja construindo um pacto antinupcial que vá conferir às pessoas que estão casando um futuro mais adequado com aquilo que eles gostariam que fosse. E muitas vezes as pessoas casam, não têm essa preocupação, e no futuro acontece esse tipo de surpresa. Tá bom? Bom, vamos ao próximo tema. Sim. Eu comentei aqui com relação ao direito de habitação sobre essa questão do imóvel ficar indisponível para venda. Quando eu falo indisponível para venda, isso eu preciso também esclarecer para vocês. O imóvel que ele está gravado com direito de habitação, né, ele não é impedido que seja vendido. Não há impedimento que os herdeiros vendam esse imóvel. Na verdade, não há impedimento legal. Eles podem vender o imóvel. O que não pode ser vendido é o direito de habitação. Isso, o que isso significa? Que os herdeiros podem vender o imóvel, mas o direito de habitação permanece, ele não se desfaz. O comprador ele vai comprar o imóvel sobre o qual há um direito de habitação. E ele terá que respeitar esse direito de habitação. E aí quando eu falei no tópico anterior de que é preciso ter clareza, que senão o bem fica indisponível. Quando eu digo indisponível, na verdade eu quero dizer que ele fica na prática indisponível. Na teoria, ele pode ser vendido. Os herdeiros podem vender o bem. Acontece que a gente sabe que na prática, dificilmente, muito dificilmente, eu pelo menos até hoje não vi um caso sequer de alguém que tenha se disposto a comprar um imóvel, adquirir um imóvel sobre o qual recai um direito de habitação. Eu nunca vi. Mas na teoria é importante saber que é possível fazer essa venda. Então, saber dessa possibilidade também é relevante para nós advogados pelo seguinte, porque abrem-se aí duas possibilidades também para o advogado atuar. A primeira delas é orientar o cliente nessa possibilidade de que o herdeiro pode, de fato, dispor do patrimônio. Se ele tiver, às vezes, um potencial comprador antes da partilha, né, antes do inventário, de concluir o inventário, ele pode dispor do que é dele por meio de uma cessão de direitos hereditários. Faz uma escritura pública de cessão de direitos hereditários. Se essa venda for
posterior à partilha, o herdeiro pode fazer essa alienação por um contrato de compra e venda. E aí é que entra o advogado para orientar a respeito da possibilidade dele vender o imóvel, mesmo havendo um direito de habitação, em que pese, volto a dizer, seja pouco provável que haja um potencial comprador, mas às vezes até entre herdeiros pode ser que haja essa alienação, mas para orientar quanto à possibilidade dessa venda, mesmo tendo direito de habitação, e orientar no sentido de fazer ou construir, assessorar na construção de uma cessão de direitos hereditários, caso não tenha sido concluído o inventário, ou orientar o cliente assessorar o cliente na construção de um contrato de compra e venda, caso a partilha já tenha se concluído. Tá bom? Então esse tópico é um tópico relevante também, é importante o advogado ter esse conhecimento para orientar o cliente e também para aproveitar essas oportunidades. Tá bom? Vamos para o próximo tema? Bom, gente, eu queria saber aí, quem está na live, alguém aqui já atendeu clientes que têm direito de habitação? Já foi orientado? Ou melhor, já atendeu algum cliente com direito de habitação? Já orientou? Se você já atendeu algum cliente que tem direito de habitação, que você teve que prestar esse tipo de orientação, escreve aí no chat para mim, fazendo um favor, tá bom? Só para eu saber quantas pessoas, se as pessoas costumam atender clientes que têm direito de habitação ou não. Eu atendo demais, muitas, principalmente senhoras, como eu falei, a maioria no Brasil são de viúvas e não de viúvos, então eu já atendi muitas senhoras que têm direito de habitação. E volto a dizer, elas não sabiam desse direito. Muitas chegam aflitas no escritório, sendo pressionadas, principalmente quando tem filhos, o viúvo, ou melhor, o falecido tinha filhos de um outro casamento, elas se sentem pressionadas a vender o imóvel. E chegam às vezes no escritório desesperadas, porque olha, eu estou sendo pressionado, eu tenho que vender o imóvel, como é que eu vou vender? Se eu vender e a minha parte não dá para comprar outra casa, onde é que eu vou morar? E muitas não sabem disso, tá bom? Então se você já atendeu, coloca aí no chat, fazendo favor, tá bom? Vamos para o próximo tópico? Será que está muito rápido, gente? Se vocês acharem que está rápido, pode colocar aí, tá bom? É porque eu quero ser assim, a minha ideia aqui é passar conteúdo para vocês de forma objetiva, direta, sem mimimi, sem lenga-lenga, eu assisto muita live e às vezes fica o pessoal divagando na live e fala com fulano, e fala com ciclano, e com papagaio, com periquito. E essa não é a nossa pretensão aqui. Eu quero passar informação objetiva e direto para vocês não perderem tempo, absorver o que é importante, tá bom? Assim, esse tópico é extremamente importante. A pergunta é a seguinte: o direito de habitação, ele se estende aos móveis que guarnecem a casa? Ou seja, a pessoa falece, deixa um imóvel, uma residência, a viúva tem direito de habitação sobre a residência. Ok, né? A lei fala em imóvel. Agora eu te pergunto, e a televisão, e a geladeira, e o fogão, e o armário, e a cama, e o direito de habitação, se estende a isso? O que vocês acham? Eu particularmente acho que não faria sentido. A lei, veja bem, a lei não expressa, não fala a respeito disso. E eu confesso para vocês que eu não achei muita coisa, quase nada em termos de julgado a respeito disso, porque talvez seja uma coisa tão pequena que talvez as discussões a respeito disso nem cheguem ao judiciário, mas é algo interessante a gente raciocinar, né? Porque muitas vezes a gente pensa na média da população brasileira, que vai ter às vezes uma ou duas televisões, uma geladeira, não tem nada demais na casa, mas a população é heterogênea, né? Existem várias classes sociais. Imagina no caso, por exemplo, de uma viúva em que ficou num imóvel, numa casa de 300 metros quadrados com 5 televisões de 60 polegadas, com um bar, com equipamentos de som que custam uma fortuna, enfim. Aí é o caso a se pensar, será que esses bens eles também são abarcados pelo direito de habitação? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Eu, particularmente, entendo que sim, que eles seguem o direito de habitação. Mas o que eu acho não interessa.
O que interessa é o que entendem os tribunais e os grandes doutrinadores. Os tribunais não existem, como eu falei, eu não encontrei nenhuma jurisprudência específica sobre esse assunto. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o doutor Flávio Tartucci, que para mim é um dos maiores doutrinadores do direito civil brasileiro, ele sustenta essa tese. Segundo ele, em função do acessório seguir o principal, que é uma regra elementar de direito, o acessório segue o principal, não há razão para que os bens que guarnecem a casa não sejam acobertados pelo direito de habitação. Então, mas assim, na 99% das vezes, essa é uma discussão que não vai surgir. Tá bom? Então vamos para o próximo tópico. Sim, esse tópico também é extremamente importante. Eu estou sendo redundante, falando que esse tópico é importante, esse tópico é importante, todos são importantes. Se não fosse importante, eu não tinha colocado nessa lista. Como eu falei, a lista de tópicos sobre direito de habitação que eu quero levar para vocês é o que você, como eu fiz a chamada, é o que você precisa saber sobre direito de habitação. Então, todos são importantes. Bom, e esse tópico trata a respeito da registro na matrícula do registro de imóvel. A pergunta é, o direito de habitação, para que seja exercido após o falecimento, obviamente, de um dos cônjuges, é necessário que se registre na matrícula do registro de imóveis? Essa é a pergunta. E a resposta é que não. Os tribunais também já decidiram, existem decisões do STJ, inclusive, que não há necessidade de registro no cartório de registro de imóveis sobre o direito de habitação. Contudo, mesmo não havendo essa obrigatoriedade, eu sugiro que seja feito esse registro. Eu sugiro que seja feito o registro no cartório de registro de imóveis acerca do direito de habitação. E eu vou explicar o porquê. Imagine o caso, como eu falei no tópico anterior, os herdeiros não estão impedidos de vender o imóvel. É incomum? É incomum. Por que é incomum? Porque na maioria das vezes os herdeiros não sabem que podem vender, eles acham que estão impedidos. E segundo, porque não é fácil aparecer um comprador, uma pessoa que se disponha a comprar um imóvel sobre o qual recai um direito de habitação. Por essas duas razões. Mas é possível que seja feita a alienação desse imóvel mesmo com direito de habitação. E aí eu te digo, imagine que um terceiro queira comprar um imóvel sobre o qual recai o direito de habitação. Como ele vai saber que tem o direito de habitação? Se nada for dito para ele, ou se ele for ludibriado, ele vai comprar o direito de imóvel, vai comprar o imóvel e depois vai descobrir que existe um direito de habitação sobre ele, se não houver o registro. Então o registro ele tem uma dupla finalidade. Primeira, prestigiar a boa-fé em prol de terceiros, para que terceiros não adquiram o imóvel de forma equivocada, desconhecendo que há sobre aquele imóvel um direito de habitação. Essa é a primeira finalidade do registro, na minha opinião. Por isso que eu recomendo que seja feito o registro. E a segunda questão que eu acho que é extremamente relevante é o seguinte: para evitar que a viúva ou o viúvo tenha que eventualmente se defender numa ação de reintegração de posse, por exemplo, de uma maneira desnecessária. Imagine que alguém compra o imóvel, desconhece que sobre ele tem um direito de habitação, e de repente ele descobre que tem uma pessoa ocupando, que ele também não sabe que é um direito de habitação, ou às vezes sabe e por ignorância acha que tem direito de ocupar o imóvel de imediato. O que ele vai fazer? Ele vai ajuizar uma ação. E aí o seu cliente, que não quis registrar o direito de habitação na matrícula do cartório de registro de imóveis, vai ter que exercer o direito dele de defesa, vai ter que se defender num processo judicial que provavelmente será mal sucedido, mas ele terá um transtorno, vai ter um desgaste emocional, vai ter que contratar advogado. Terá sucesso na ação judicial? Provavelmente, mas se ele fizer o registro no cartório de registro de imóveis desse direito de habitação, ele evita um problema. Então, por essas duas razões, eu sugiro que o direito de habitação, em que pese não seja obrigatório o registro, você oriente o cliente a fazer o registro. Tá bom? Beleza, pessoal? Vamos lá. Vamos para mais um tópico. Sim, esse tópico eu já até abordei e vou repetir, que eu fiquei de mencionar o enunciado. É sobre a possibilidade de renúncia do direito de habitação num pacto antinupcial, né?
Muitas vezes as pessoas se casam, escolhem um regime de separação de bens, achando que aquilo no futuro ele vai preservar 100% do patrimônio para os herdeiros. E isso é um equívoco, porque se ele for casado e com alguém que não tenha um patrimônio, ou melhor, se ele estiver morando no patrimônio que é exclusivamente dele, aquela for a residência do casal, a companheira ou a esposa terá direito de habitação sobre aquele imóvel. Então aquele imóvel que ele quis proteger, casando com o regime da separação de bens, a esposa vai ocupá-lo a vida inteira. E os herdeiros não poderão, de fato, usufruir desse imóvel por muito e muito tempo. Então é possível renunciar a esse direito de habitação em um pacto antinupcial, como eu falei no tópico anterior. Tá bom? Bom, e agora para finalizar, e esse aqui, para fechar, é muito importante também. O direito de habitação, se ele não for exercido, ele poderá ser perdido. Esse é um instituto que se chama de Instituto da Suprécio. O que é o suprécio? É a perda de um direito em função do não exercício desse direito por um longo período de tempo. E que além do não exercício por um longo período de tempo, ele dá a entender a terceiros que você jamais o exercerá. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas pessoas têm, num condomínio, num prédio, tem pessoas, não sei se vocês já viram, tem gente que tem um corredor e o corredor vai só para a porta dela. Só para a porta dela. Aí a pessoa vai e coloca uma grade na frente no corredor e meio que se apropria de uma área comum. Aquela área comum acaba meio que se integrando ao imóvel dela. A pessoa vai lá, coloca uma planta, coloca uma grade no corredor. Não sei se vocês conseguiram visualizar. Imagina, coloca uma grade no corredor antes da porta dela, e entre o espaço entre a porta dela e aquela grade que é uma área comum, ela meio que se apropriou daquele espaço. Aí coloca planta, coloca tapetinho, coloca quadro, coloca um monte de troço. Já cansei de ver isso daí. Aí a pessoa faz isso, ela está ocupando uma área comum. O condomínio poderia de imediato notificar a pessoa e falar: olha, retira a grade, retira esses objetos que você colocou aí, porque isso é uma área comum. Mas tem condomínio que não faz isso. Deixa a pessoa 5, 10, 15, 20 anos ocupando aquela área comum. Ela vai poder usucapir aquela área comum? Não, ela não pode usucapir a área comum. Porém, o não exercício do direito do condomínio de exigir que ela retire aquela grade, ele pode fazer com que o condomínio perca o direito de exigir de novo que ela retire aquela grade, que ela desocupe aquela área comum. Entendeu? Esse direito, ou melhor, a perda desse direito de exigir que ela retire a grade se dá em função da suprécio. E é importante saber que a legislação não trata de um tempo, não existe previsto na legislação um tempo para que essa perda do direito aconteça. Isso terá que ser analisado caso a caso. Então, o direito de habitação não exercido por um longo tempo, que tempo é esse, Luiz? Não sei. Isso aí depende de cada caso, na análise subjetiva de cada juiz. Mas o não exercício do direito de habitação pode implicar na perda do direito. Você imagina um caso de uma viúva que desocupa o imóvel, vai morar na casa de uma filha, e aí os herdeiros, sejam eles filhos do primeiro casamento, filhos do segundo, não interessa, tomam a posse do imóvel, alugam o imóvel, e começam a ferir aluguéis do imóvel, enfim, começam a exercer na plenitude os direitos de propriedade deles, porque aquela viúva não quis exercer o direito de habitação dela. Passa-se 5, 10, 15 anos, e essa viúva de repente fala assim: não, hoje eu acho que eu mudei de ideia, eu acho que eu quero voltar para casa e passar a exercer o meu direito de habitação. Provavelmente, se essa discussão enveredar para o caminho judicial, muito provavelmente a justiça vai entender que ela perdeu o direito de habitação em função desse instituto da suprécio. Tá bom? Bom, pessoal, esses são os temas, os tópicos que eu garanto para você que são os mais relevantes sobre o direito de habitação. Se você tiver domínio sobre esses tópicos, você vai ajudar barbaramente o seu cliente, quando o cliente procurar um viúvo ou uma viúva, ou até herdeiros que às vezes estão descontentes com o viúvo ou com a viúva que está ocupando o imóvel, por desconhecimento desse direito, você vai poder, primeiro, orientar adequadamente, segundo, construir soluções para que essas pessoas resolvam esses problemas,
Terceiro, você vai criar N oportunidades de gerar honorários, como eu falei para vocês. Vocês podem assessorar, orientar a construção de pacto antinupcial, cessão de direitos hereditários, contratos de compra e venda, enfim. Em função do conhecimento aprofundado sobre esse tópico, esse pequeno tópico do direito de família, do direito de sucessões, que também tem radiação para o direito das coisas, que é o direito de habitação, o domínio sobre esse assunto vai te dar uma margem de segurança para você atender o seu cliente muito bem no que diz respeito a esse aspecto, que você já consegue dominar 90% das questões que aparecem e vai te trazer uma série de oportunidades. Tá bom? Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que eu tenha ajudado vocês. Espero que pelo menos uma informação dessa que eu tenha passado aqui hoje seja a pecinha para encaixar no seu quebra-cabeça. No quebra-cabeça para que você construa uma advocacia cada vez melhor, que você construa uma advocacia em que você se diferencie da média. É uma coisa que eu prego muito, sabe? Eu converso com colegas, converso com pessoas mais novas, com pessoas mais velhas, troco experiências. Olha, Márcia, Feliz Natal para você também, tá? Um grande abraço. Obrigado por vocês estarem presentes aqui. Mas, enfim, espero que um desses temas que eu tenha passado para vocês, se um deles encaixar no seu quebra-cabeça para construir uma advocacia diferente, uma advocacia acima da média, eu vou ficar muito feliz, porque o que eu prego, o que eu quero é que os colegas advogados da área de direito de família cresçam, que todos nós cresçamos juntos para que a gente saia da média, para que a gente construa juntos a autoridade no assunto, para que a gente não fique brigando por preço, porque quem não tem conhecimento, quem está na média, briga por preço, vira commodity da advocacia. Quem não tem conteúdo vira commodity da advocacia. Escuta o que eu estou te falando. Se você não se aprimorar todos os dias, se você não se atentar para esses conteúdos, para procurar aprimorar cada dia, procurar absorver as questões práticas, procurar absorver conteúdo, tanto técnico quanto prático, de pessoas que já vivenciam a advocacia há algum tempo, você vai ficar na média, vai virar uma commodity da advocacia, você vai brigar por preço, você vai brigar com o seu vizinho de porta que faz ação por R$ 1.500, e não é isso que eu quero para você, nem para ninguém, nem para mim. Eu quero que você tenha autonomia, que você tenha autoridade, conteúdo suficiente para colocar preço no seu serviço, para que você absorva, para que você atraia clientes que não brigam por preço, que pagam preços acima da média, porque você é acima da média. E a gente fazendo isso juntos, a gente vai crescer o nível da nossa advocacia. As pessoas podem estar pensando assim, Luiz, você está passando conteúdo para o seu concorrente. Não é questão de ser concorrente, eu não tenho que me preocupar com o meu concorrente, eu tenho que me preocupar comigo. Tem que preocupar comigo. Se eu ficar me preocupando com todo mundo que faz advocacia, hoje somos mais de 1 milhão de advogados. Se eu me preocupar com 1 milhão de advogados que tem hoje no Brasil, eu tenho que mudar de profissão, porque o problema está comigo. Porque eu estou na média ou estou abaixo da média, eu não tenho que me preocupar com isso. E eu tenho certeza que você também não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com você. Domine, faça o que você precisa fazer para ser melhor, não se preocupe com quem está do seu lado. Então, cresça, se preocupe em absorver cada vez mais conteúdo para a gente ser... Nós todos sermos acima da média, tá bom? Grande abraço para vocês, obrigado por terem perdido aqui perdido entre aspas, mas ter dedicado o seu tempo a vir aqui na live, absorver conteúdo, em pleno 22 de dezembro, nós estamos quase no Natal, um ano cansativo, tá bom? E no meio de um recesso forense, tá? Grande abraço, Feliz Natal para vocês, tudo de bom.